A palavra de Deus, em Apocalipse 3:1, diz assim: Tu tens famas de que estás vivo, porém tu estás morto. Na Bíblia Mensagem, esse mesmo texto diz assim: Vejo o que você tem feito. Você tem uma reputação de dinâmico, mas na verdade, você está morto. Você está sem vida. É como uma pedra. Ponha-se de pé. Respire fundo, talvez ainda haja vida em você. Eu fiquei pensando o que nós íamos conversar a respeito da vida hoje. E as pessoas que estão longe de nós, que já partiram para estar com Cristo, são pessoas muito preciosas para nós. Por exemplo, eu tenho meu paizinho lá no céu, tenho tias, tios, tenho meu irmão mais velho. E esse dia foi criado para que as pessoas fizessem oração pelos mortos, visitassem os seus túmulos. Mas a Bíblia diz que eles não ouvem. A Bíblia diz que eles não louvam mais a Deus. A Bíblia diz que agora eles estão literalmente na presença do Senhor. E não tem mais nenhuma relação com a gente aqui. Agora, você fica imaginando se eu ou qualquer uma outra liderança chegasse para você hoje e dissesse assim: Feliz Dia dos Mortos para você. Você ia tomar um susto? Você ia ficar boquiaberto. Mas a Bíblia, o próprio Jesus está chamando de mortos uma igreja que andava, falava, trabalhava, ostentava riqueza, grandeza. O Senhor, através do apóstolo João, diz para eles: vocês têm fama. Vocês ganharam o nome de que está vivo, só que vocês estão mortos. A reputação de vocês diz que vocês são, dinâmicos, vivos, mas estão mortos. Quem fala com você também pensa que você está vivo. Você fala, trabalha pra caramba, se arruma muito bem, mora bem, mas quantos sonhos seus estão mortos? Sua esperança? Quantas coisas você literalmente enterrou aí dentro de você? Às vezes você tem maior cara de uma viva boazinha, de um vivo bonzinho, mas por dentro você é ranzinza, mal-humorado, invejoso, fraco. A palavra de Deus diz assim, também Jesus falando, em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Vocês são tão lindos por fora, vocês estão tão perfeitos, vocês têm um estereótipo de homem e mulher tão bonitos, mas vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão belíssimos, mas por dentro está cheio de imundícia, de coisas mortas. O que você está dizendo com isso, pastora Raquel? Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo, o vento do Espírito que está soprando e falando com você, está dizendo para você nesse dia: levanta, põe-se de pé, respire fundo, porque talvez ainda haja vida em você. Você precisa se dispor para que a vida do Espírito Santo entre em você, para que você possa avisar os outros que estão para morrer: Cristo tem vida para te dar. Sua condição é desesperadora. Pensa no dom que você já teve nas mãos, nas mensagens que você já ouviu. Escuta, volte-se para a vida, porque Cristo é a vida. E Ele é a vida que quer entrar em você e fazer você viver uma vida, mas uma vida de verdade, uma vida abundante. Eu sou a ressurreição e a vida. Além de te ressuscitar, Jesus está dizendo, eu vou pôr minha vida em você. Você vai ser dinâmico de verdade, você vai amar de verdade, você vai curtir a vida de verdade, celebrar de verdade, você vai amar a sua família de verdade. Você vai gostar do Criador, porque quando você olhar a criatura no espelho que é você vai amar o que Deus fez. Você vai se apaixonar por aquilo que Ele criou. Respire fundo. Põe-se de pé. Respire fundo, porque ainda há vida para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento. O Espírito está soprando e dizendo: receba a vida, porque aquele que ressuscitou está dizendo para você: aquele que vencer vai marchar comigo num desfile triunfal
e terão os seus nomes escritos no livro da vida para sempre, ou seja, viverão eternamente. Receba vida nesse dia, porque hoje é feliz dia de você que está vivo. Feliz dia de você que ainda tem esperança. Feliz dia de você que ainda tem uma nova oportunidade. Deus abençoe você. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. Palavra de Deus, em Gênesis 26:18 diz assim: E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes dera. Eu estava pensando a respeito desse contexto. A Bíblia diz que quando Isaque chegou ali em Gerar, por causa da fome, o Senhor apareceu para ele ali e disse: não desça ao Egito, fica aí, peregrina nessa terra, eu vou ser contigo, vou te abençoar, porque em ti será bendita todas as famílias da terra. Confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. Eu já falei isso para o seu pai. Eu vou multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, darei a sua descendência a essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. E a Bíblia diz que ele ficou ali. Mas a palavra de Deus diz que os poços que Abraão tinha furado, cavado, os filisteus tinham literalmente entulhado. Mas a palavra do Senhor mostra para nós um Isaque confiante. Ele não estava olhando para os entulhos, ele estava olhando para as promessas, para o que Deus havia falado com o pai dele, e agora Deus havia falado com ele. A Bíblia diz no versículo 12 que ele semeou naquela mesma terra e colheu, no mesmo ano, 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele ficou tão grande, ele tinha tanta possessão de ovelha, de gados, que os próprios filisteus começaram a invejá-los. Por isso que eles entulharam os poços que Isaque havia cavado. Entulhou. Isaque cavou, deu o nome dos seus pais, eles entulharam. E a Bíblia diz que os servos foram lá, desentulharam, teve contenda. Você já viu esse texto? Teve contenda por 3 vezes. Só que no terceiro poço ele chamou rebote. Porque ele disse: agora o Senhor alargou o meu espaço e eu vou crescer nessa terra. E a Bíblia diz que ele furou o outro poço e não teve mais contenda. 4º poço. E eu fiquei pensando, quando os filisteus vêm para comer e para conversar com eles, teve um banquete, foi descoberto um poço que eles chamaram o Poço de Berseba ou Poço do 7. Mas o que me chamou a atenção foi o poço que cavou e não houve mais contenda. Eu podia chamar esse poço de perseverança, de confiança, de credibilidade nas palavras, na promessa do Deus vivo. O que você tem feito com as promessas que Deus te fez? Você tem semeado, mas está em dúvida de que vai colher? Você tem investido nessa empresa, nesse trabalho, nesse sonho, mas tem dúvida? Mas sabe o que é? Porque as águas que vai fazer isso crescer entulharam os meus poços. Olha, levaram o meu dinheiro. Olha, me passaram a perna, puxaram o meu tapete. Você vai fazer o que todo mundo faz ou você vai fazer o que Isaque fez? Confiar na promessa de Deus. Não desça ao Egito. Não se iguale ao mundo. Fica nessa terra. Fica nessa convicção. Fica nesse propósito. Fica no que eu te falei. Eu vou te abençoar nesse lugar. Eu serei contigo. Eu te abençoarei. Eu já não te disse que da sua descendência essa terra? Eu confirmei isso ao seu pai por juramento. Eu disse que ia multiplicar isso. Que a sua descendência ia ser como as estrelas do céu. E que através dela, todas as famílias da terra seriam benditas. Desentulhe os poços. A água que está lá embaixo são águas cristalinas. São águas do crescimento. São águas de vida. Acredita no que Deus falou para você. Ele não disse que isso ia dar certo.
Ele não disse que ia te abençoar, que ia abençoar suas mãos nisso. Ele não te disse que ia largar suas tendas, que ia te fazer crescer. Acredita nele. Vai cavando. Tem muita gente falando contra, vai cavando. Tem muita gente desanimando, vai cavando. Tem muita gente que fracassou, contendendo, porfiando, vai cavando. Porque uma hora a água vai brotar. Não vai ter ninguém do contra. E até os seus inimigos vão vir. E você vai ter banquete da sua colheita para oferecer. E quando você estiver ali oferecendo daquilo que você já conquistou, alguém vai dizer, você vai conquistar mais. Porque descobrimos mais poços, descobrimos mais águas. É inesgotável a sua bênção. É grande a tua prosperidade. É grande o que Deus tem para você. É grande o teu negócio. É grande a tua restauração. É grande o novo tempo que Deus vai fazer na tua família. E através dela, muitas famílias serão abençoadas. Através do teu negócio, muitas pessoas serão abençoadas. Através da sua vida, muitas vidas serão benditas. Acredite, é a palavra de Deus para você. Continue desenterrando, continue desentulhando. Vai jorrar água. E essa é a tua promessa. Vai agigantar, vai crescer e vai dar frutos para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Um beijo, literalmente carregado, com a mais doce e pura unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no capítulo 22, versículo 39 do livro de Lucas, diz assim: E saindo dali, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Se você ver o contexto dessa palavra, você vai ver Jesus orando no jardim do Getsêmani. Eu estava meditando sobre isso e prestando atenção que a história da humanidade começa no jardim com Adão e termina em um jardim com o último Adão, que é Jesus. Presta atenção. No Getsêmani, nós nos tornamos melhores. Sabe por quê? Porque é um lugar de prensa. É um lugar onde o problema nunca é maior do que a promessa. A palavra de Deus diz que Jesus ia passar pela morte e ele sabia disso. E ele assumiu a sua natureza de uma forma que ele não escondeu que estava triste. Ele não escondeu que a sua vontade estava querendo prevalecer. Ele foi para lá para orar a Deus. Porque ele queria vencer sua vontade, seus desejos, sua carne. E eu fiquei pensando assim, você cuida do jardim que Deus te deu? Porque o primeiro Adão recebeu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia não mostra ele travando nenhuma batalha contra os seus desejos, contra a sua vontade, contra os seus impulsos. A Bíblia não mostra ele travando batalha nenhuma. A Bíblia diz que Eva foi seduzida pela serpente, comeu e deu. Adão comeu também, tomou e comeu. Simples assim. Mas o jardim Getsêmani mostra o segundo Adão, o Cristo bendito, gemendo, suando gotas de sangue e dizendo: Pai, se for possível, é um pedido, passa de mim este cálice, mas todavia faça a sua vontade e não a minha. Porque quando nós temos o entendimento do que é o nosso jardim, de qual a responsabilidade que nós temos nele, nós temos a visão do céu. E essa visão nos faz ver o que Deus quer que nós enxergamos. A importância que tem nossa vida, nosso chamado, nosso jardim, cada coisinha que está cultivada nele, o caráter, o respeito, a harmonia, a paz. Mas se a nossa vontade prevalecer, se os nossos instintos malditos prevalecerem, eles vão destruir todo o nosso jardim. O Getsêmani é um lugar de renúncia total. Da minha vontade eu já sei. No Getsêmani eu quero que Deus assuma a vontade dele. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus. Confiar no braço da carne eu já sei. No Getsêmani eu aprendo a confiar em Deus. Aprendo a confiar na decisão de Deus. No que Deus vai determinar para a minha vida. Que rota eu devo seguir. No jardim há sempre uma árvore
que não depende de você para ser cultivada, e Deus não quer que você toque nela, porque ela não dependeu de você para nascer e não depende de você para ser cultivada. O nome dela é a vontade de Deus. Não toca nela, não vá contra ela, mas se sujeita a ela. É a ordem de Deus, é a palavra que foi liberada para você obedecer. E a minha pergunta para você nesse dia: você tem cuidado do seu jardim? Você tem cuidado daquilo que Deus te deu? Ou você está querendo descobrir, fazer analogia? Que tipo de árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal, da obediência, da vontade? Simplesmente obedeça. Obedeça. Se você quiser paz, frutos, uma colheita poderosa dentro do teu jardim, da tua família, se sujeita à vontade de Deus. A sua você já sabe. Agora, conheça de Deus, porque com certeza absoluta eu lhe afirmo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe. Um beijo, literalmente carregado com a mais doce e pura unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 27 até o 32, relata um acontecimento, uma tempestade, Jesus andando sobre as águas, os discípulos com muito medo, e no meio daquele medo eles reconhecem a voz do Senhor Jesus. E de repente, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele tem uma ideia brilhante. Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus disse, vem, e ele foi. E hoje, pela manhã, veio uma pergunta no meu coração sobre comodismo. Até quando você vai ficar nessa situação? Uma vez eu ouvi uma pregação da pastora Joyce Meyer e ela citava o exemplo de uma cadeira de balanço, que tem gente que faz da vida dele uma ilustração exata. Tem gente que faz da sua vida o mesmo modo como se estivesse sentado numa cadeira de balanço. Se mexe, reclama, dorme e acorda no mesmo lugar. Como assim? Quanto tempo você está vivendo isso? Falando disso, remoendo isso, e você não toma uma atitude ousada. Eu vou sair desse barco e eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre essa situação, eu vou andar sobre essa dor. Porque tem gente pensando assim, ó, Deus vai resolver o meu problema, Deus vai resolver o meu negócio, a minha vida, mas não toma nenhuma atitude. Esquecendo que Deus dá o direcionamento. Mas quem tem que levantar e ir lá fazer, tentar, buscar, tentar uma coisa nova. De repente essa porta se fechou porque Deus tem uma coisa nova para você fazer. O direcionamento agora é outro. O modo de agir agora é diferente. As possibilidades são novas, mas também a vitória é inédita. Você vai fazer algo que ninguém nunca fez. Aí você vai me dizer assim, mas Pedro afundou. Mas a Bíblia diz que ele pediu socorro, Jesus estendeu a mão e os dois. Pensou? Pedro andou mais um pouquinho em cima das águas com Jesus. Pedro deve ter até tirado uma onda com aquelas águas. E a Bíblia diz que os dois entraram no barco, ou seja, Pedro andou com Jesus até voltar para o barco, ainda estava tempestade. Porque a minha Bíblia diz no versículo 32 do capítulo 14 de Mateus, os dois entraram no barco, Jesus e Pedro, e a tempestade cessou. Olha que coisa grandiosa. Como se Jesus estivesse dizendo, gostei da sua ousadia, eu não vou fazer você flutuar, eu não vou carregar você no meu colo, porque Jesus podia fazer tudo isso. Eu não vou te arrastar, gostei da sua ousadia, você vai andar. Eu vou andar com você e vou fazer essa tempestade parar. Eu vou andar com você e vou te curar. Eu vou andar com você e vou mudar a história da sua família. Eu vou andar com você e vou mudar seu casamento. A tempestade vai cessar. Essa dor vai cessar.
Tudo isso porque você tomou uma atitude, um posicionamento. E eu vou te dar a direção e você vai vencer. Essa é a palavra do dia. Essa é a palavra de Jesus para a tua vida. Toma uma atitude. Chama Jesus. Toma uma atitude. Anda com Ele. E Ele vai resolver isso para você. Eu te dou minha palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai acalmar essa tempestade. Vai fazer ela cessar. Vai te dar vitória. Receba essa palavra. É de Deus pro teu coração. Um beijo. Literalmente carregado com a mais doce e pura unção de Deus para a tua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Na Bíblia a mensagem diz assim: eu vou compensar vocês pelos anos dos gafanhotos, a grande devastação que causaram. Os gafanhotos selvagens, gafanhotos mortais, vorazes, gafanhotos destruidores. A grande invasão de gafanhotos. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela me falava de um dia que vem uma palavra revelada, alguma coisa, um livro que você lê, um assunto até mesmo num jornal, ou um amigo comenta alguma coisa, ou você ouve uma palavra mesmo. Ela diz assim, e você descobre que está errada. E que você tem uma parcela grande de responsabilidade em coisas que aconteceram na sua vida. Agora o que fazer? Já acabou, já machucou, já feriu, já se apartou. E quando ela estava falando, o Espírito Santo me encheu. E eu ministrei ela essa palavra, que Deus tinha me dado uma revelação no versículo 25 do capítulo 2 de Joel. Restituí-vos-ei. Eu vou compensar você. E quando Deus falou comigo a respeito disso, dessa devastação de gafanhotos, que o próprio Joel fala, que eles eram como uma nuvem, onde eles iam passando era como um fogo destruidor, e escurecendo tudo, as trevas iam cobrindo tudo. Eles não deixaram nada. Foi uma grande devastação. E foram anos assim. Não foi um dia, não, foi muitos anos. Mas o Senhor disse para aquele povo, e foi o que Ele revelou a mim: eu vou compensar você, eu vou restituir você. Aí você me pergunta, Raquel, mas já se passou 5 anos? Já se passou anos, já passou um tempo. Já se passou um tempo da destruição, já se passou um tempo do divórcio, já se passou um tempo da doença, da separação, do desemprego. Você não tem ideia das dores que eu passei, você não tem ideia dos prejuízos que eu tive, das noites mal dormidas, você não tem ideia da angústia que a minha alma tem enfrentado. Eu sei que é duro, eu sei que é terrível. E Deus fala isso pro povo. Os celeiros estão vazios, não tem mais colheita, não tem mais vinho, não tem mais nada. Mas Deus estava dizendo, volte-se para mim, me busca, e eu vou compensar vocês. Como é que vai ser isso? Olha o rema, olha a revelação de Deus para a tua vida. Foi isso que eu ministrei a ela. Quando Deus restaurar, restituir, compensar você, um dia vai valer como se fosse 5 anos que você perdeu. De tão grandioso, de tão poderoso, de tão intenso, de tão próspero, de tão farto, de tão enriquecido de amor, de compaixão, de perdão, de graça divina. Eu tenho uma amiga, eu tenho muitas amigas, graças a Deus. Mas eu tenho uma amiga que, se a gente marcar um chá, tipo 5 horas da tarde, meia-noite, a gente ainda está conversando, a casa de chá literalmente está fechando e praticamente nos expulsando. E parece que a gente só ficou 15 minutos juntas. De tão bom que é, de tanto assunto gostoso que a gente tem, de tanta coisa de Deus que a gente tem para compartilhar. É disso que eu estou falando. É um tempo tão farto, é um tempo tão abundante, que ele é tão nutridor,
esse tempo que vale meses de ministração, vale meses com outras pessoas, de tão rico, de tão abundante. Eu tô falando para você que tá aí dias e dias sofrendo, passou meses, passou anos, e você tá aí sofrendo, penando, e agora como vai ser? O tempo não volta mais, não tem como resgatar as horas, os minutos, os dias. O Senhor tá dizendo para você, o que você vai viver vai ser tão mais intenso, tão mais poderoso, tão mais grandioso, que esses anos que passou. Meu Deus, não dá para se comparar. A grandeza, a glória, a fartura, a abundância, a alegria, o gozo, o contentamento que você vai viver. Essa palavra é uma palavra profética, é uma revelação de Deus para a tua alma. Receba, o Senhor vai compensar você de todo esse sofrimento. Ele vai te restituir. Eu lhe afirmo isso, em o nome de Jesus. Um beijo, literalmente carregado, muito carregado, com a mais doce e pura unção de Deus para a tua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no Salmos 13, diz assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. Aí sim os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu estive diante de muitas situações difíceis já em toda a minha vida. Mas quando você vê alguém que você ama se sentindo abandonado, traído, com uma sensação de fracasso, você se reporta imediatamente a Davi. Abandonado às vezes por uma pessoa que devia proteger. E às vezes essa pessoa é só uma criança, só um jovem. Ele é alguém indefeso, às vezes é um bebê no sentido literal. Lá no Salmo 55, o próprio Davi também diz, escuta a minha oração. Deus, por favor, não ignore a minha súplica. Ouve-me, responde-me. Os meus pensamentos estão me perturbando. Estou todo atordoado. Eu estou diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios. Eles aumentam o meu sofrimento. Meu coração está acelerado. Os pavores de morte me assaltam. Eu estou cheio de temor e de tremor. O medo tomou conta de mim. Aí ele diz num dos versículos, acho que se eu não me engano é o versículo 6, se eu tivesse asas eu fugiria, eu voaria. Se eu tivesse asas como da pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu encontraria um abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe desse vendaval, longe dessa tempestade. Eu sei que hoje Deus está conversando com alguém, conversando literalmente com o seu coração. Você está se sentindo assim? Mas Davi não sabia uma coisa, assim como você ou sabia e na dor você esquece. Na hora da fúria, da dor, da angústia, do ressentimento, da tristeza absurda, você esquece o que Abigail falou para ele em 1 Samuel 25. Você é ungido do Senhor. Você é alguém que Deus separou no feixe dele. Você não está contado com esse molho aí do mundo. Você não está contado com esse molho dos desprezíveis, dos maus, das pessoas que têm literalmente um desvio de caráter tão absurdo que não se importa de literalmente massacrar as pessoas. Você não está contado com essa gente. Não bota uma coisa dessa no seu currículo, porque você está contado com aqueles que são do feixe do Senhor, do molho do Senhor, do feixe dele. E um dia ele vai colocar você no trono. Um dia ele vai colocar você no lugar de honra. Um dia ele vai colocar você no lugar de exaltação.
E se você tiver no seu currículo uma desistência, uma derrota, como é que vai ser? Se você tiver no seu currículo um currículo de vingança, um currículo de mediocridade, de coisas de gente rasa, como é que vai ser? Aquieta o teu coração, acalma. Eu volto a te repetir, você é ungido do Senhor, o Senhor te separou para coisas grandíssimas. O Senhor te separou para algo muito soberano, muito espetacular, de uma grandiosidade que você não consegue mensurar, que você não consegue valorar, de tão grandioso que é. Espera no Senhor, confia nele e ele vai fazer. Espera no Senhor, confia nele, essa tempestade vai passar, as vozes do inimigo vão se calar, vão. O Senhor faz cessar essas vozes barulhentas, ele faz cessar a guerra. Aquieta o teu coração, o Senhor vai pelejar por ti e você não vai ter que fazer nada. O Senhor fará tudo, o Senhor te dará vitória, e vitória com triunfo, vitória com glória e vitória com honra. Que Deus te abençoe. Um beijo, literalmente carregado, muito carregado, com a mais doce unção de Deus para a tua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, em Provérbios 24:10, diz assim: se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Na Bíblia, a Mensagem, esse mesmo texto diz assim: quem desiste no momento da crise é porque realmente é um fraco. Eu fico olhando as dores, as lutas, como diz o apóstolo Paulo, as que estão do lado de fora, né? As que estão do lado de dentro, muito perto da gente, vendo como as pessoas sofrem, como o ser humano sofre, como a vida tem se tornado um tanto difícil para muita gente. Mas a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, dá para nós um conselho diante de tudo isso, diante das nossas dores, das dores das pessoas que nós amamos, das dores da humanidade que nos atinge, porque somos humanos, sentimos dores. Diz assim, a partir do versículo 21, vocês não prestam atenção? Será que vocês não estão ouvindo? Ou não ouviram história a sua vida inteira? Vocês não ouviram essas histórias? Não entende o fundamento de todas as coisas? Deus está assentado acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Ele estende o céu como uma tenda, sim, como uma lona debaixo da qual ele pode viver. Ele ignora o que os príncipes falam, o que os governantes da terra. Para ele, nada significa. Príncipes, governantes, quem são eles? São como semente que mal criaram raiz e acabaram de brotar, logo se desfaz, murcham. Quando Deus sopra sobre eles, como farelo de palha, são levados ao vento. Por que você se queixaria então? Por que você está chorando? Por que você está dizendo então, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos se esqueceu de mim? Deixa eu repetir a história para vocês. Ele não se importa mesmo? Vocês não percebem, ou vocês não prestam atenção. Será que você não vê que o Eterno não vai, não vem? Ele permanece, ele é Deus. Ele não está sujeito às crises. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem imaginar, ver. Ele não entra em estafa, ele não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. E o maior segredo, amados, ele fortalece os que estão cansados, renova as forças daqueles que já estão com vontade de desistir porque não aguentam mais. Os jovens se cansam e desistem. Jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor
renova suas forças, abre asas e voa alto como águias. Corre e não se cansa, anda e nem fica exausto. Sabe o que o profeta está dizendo? Presta atenção no tamanho do Eterno, na grandeza de Deus, em quem é Deus. Ele tem o controle de tudo, ele está olhando o que cada governante está fazendo, o que cada príncipe, essas leis loucas, essas corrupções absurdas. Ele está prestando atenção em tudo, ele está vendo tudo, ele tem o controle de tudo. Mas você que espera nele, não vai ser decepcionado, não vai se prostrar, não vai, porque ele vai renovar suas forças e você vai ter fôlego, força para voar alto como a águia. Acredite nisso. Você nunca ouviu falar das histórias, das grandezas de Deus, por que você vai duvidar do caráter dele? Ele nunca deixou de ser fiel. Ele sempre cuidou daqueles que são seus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, eu posso todas as coisas. Posso, porque é ele que me fortalece. A palavra de Deus diz, pode passar os céus e a terra, mas tudo aquilo que ele falou a seu respeito vai se cumprir. Mas se tu te mostrares fraco agora, a tua força será pequena. Faça o que o Senhor disse para Josué. Levanta, seja forte, seja corajoso. O Senhor já não te disse que Ele será contigo e Ele vai te dar vitória? Ele nunca te deixará, nunca te abandonará, nunca é palavra dEle, Ele está te garantindo. Ainda que você passe pelo vale, Ele vai estar junto com você. Ainda que a dor pareça que é maior do que você, o Consolador está lá dizendo, você pode, porque eu sou tua vitória. Eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que literalmente renova suas forças. Que Deus te abençoe. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, em Filipenses 1:29, diz assim, porque a nós foi concedida a graça de sofrer, de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Jesus encerra as bem-aventuranças dizendo que é muito feliz, é Macários, é mais que feliz, aquele que por causa dele for perseguido, injuriado, caluniado. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque eu estava lendo em Mateus 5:11, a palavra injúria significa jogar algo na cara de alguém a fim de maltratar. Palavras cruéis, escarnecedoras. Quem aguenta isso? Aí vem mentira, maledicência. Sofrimento, ele é promovido por essas coisas. Perdas, falta de alguma coisa, porque às vezes a gente nunca teve aquilo e precisa, né? Precisa muito. O mundo nos odeia simplesmente pelo fato de nós não sermos mais cidadão do mundo, nós somos cidadãos do céu. Mas se Jesus está dizendo para nós que bem-aventurados somos nós, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, a vocês foi dado o privilégio, não somente de crer, mas também de padecer por Cristo. Sabe por quê? Porque é certo que se com Ele padecermos, com Ele também reinaremos. O escritor aos Hebreus diz que o próprio Cristo aprendeu a obediência através do sofrimento. Todo sofrimento vivido de maneira digna, vivido de maneira, sabe, cristã, com espírito elevado, tomado pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele produz um crescimento, uma honra, uma exaltação. Todas as pessoas importantes, mas importantes de verdade, que se eternizaram, que ainda falam com a gente depois de mortos, foram pessoas que sofreram, que renunciaram, que se entregaram por uma causa, por um objetivo, por um ideal de vida. Por que você está aí abatido? Se você tem certeza absoluta
que você está vivendo de maneira digna. Apóstolo Pedro diz que o jeito de você saber se esse sofrimento vai dar coisa ruim ou coisas boas, é você saber como é que está a sua vida. É certo que aquele que deseja viver piamente por Cristo vai sofrer. Você está vivendo piamente? Você está vivendo de maneira digna? Então, pode esperar a honra. Pode esperar o dia do amanhecer. A alegria vai vir. Essa noite escura de sofrimento vai passar. E a alegria vai vir. O dia da vitória vai vir, do riso vai vir. Porque esse tempo de dor, esse tempo de choro vai dar lugar. Um tempo de folguedo, de alegria, de exaltação. Pergunta para Esther. Pergunta para Mardoqueu. Vai lá e pergunta para a história bíblica, para todos os homens de Deus. Fala para eles como é que foi no dia mau. O que você sentia? Tudo que você está sentindo. Como se um ardente fogo estivesse querendo me consumir. Como se eu estivesse numa fornalha ardente, quase insuportável. E o que aconteceu? Eu esperei no Senhor. Esperei confiantemente nele. Esperei com toda a força da minha vida. E o que ele fez, Davi? Tirou-me do charco de lodo terrível. Firmou os meus pés e colocou um novo cântico na minha boca. O escritor escreveu isso no Salmos 40. O Senhor vai fazer isso com você. Você vai cantar um novo cântico. O cântico dos vencedores. O cântico daqueles que esperam no Senhor. O cântico daqueles que vai andar em triunfo, em glória, com o Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte para te dar vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu coração. Que você se encha de paz. Que você se encha de esperança. O dia da alegria está chegando. O dia da alegria está chegando para você. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.